Como lidar com o racismo na infância? Sobre esse tema, vamos conversar agora com a psicóloga e psicopedagoga infanto-juvenil, Patrícia Dantas, aqui no estúdio do 7 Segundos. Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez, porque você já veio aqui no estúdio, né, para a gente falar sobre outras situações, mas com relação ao racismo na criança. A criança preta, né, como a gente estava discutindo aqui, que eu achei um termo até forte, mas é o termo que se usa, da criança preta, e ela vê o racismo na TV, na sociedade, até na família mesmo, numa publicidade, né? Como que lidar com essa situação? A criança, ela percebe toda a situação de racismo que ela está envolvida. Na verdade, a criança, ela pertence à sociedade, ela pertence ao mundo e ela pertence às situações que estão em seu entorno. Porque a gente às vezes, a gente tenta colocar a criança numa redoma. Ah, não, ela não percebe, ela não sente, ela percebe, ela sente sim. Então, a criança vê, por exemplo, que a professora, que a tia, que a vizinha elogiou uma criança branca, os cabelos da criança, a tonalidade da pele, os olhos da criança, a cor dos olhos dela, e não elogiou os seus. Então, a criança percebe que existe uma valorização em um grupo, né, uma correlação à tonalidade, à cor da pele, ao cabelo. Então, se eu tivesse um cabelo de uma outra cor, de uma outra forma, as pessoas elogiariam o meu cabelo. Se eu tivesse, que menina linda, que menino lindo. Então, fala isso com determinadas crianças e não fala com outras crianças. E as crianças que não recebem esses elogios, elas vão encontrando padrões de comportamento e entendendo que ela não faz parte de grupos de crianças que recebem elogios. Então, ela começa a não se aceitar. Por quê? Toda criança quer ser aceita, ela quer pertencer ao grupo, e isso é natural do ser humano. Então a criança ela começa a perceber que se ela tivesse características eurocêntricas, né, características de tonalidade de pele clara, olhos claros, cabelos, ela seria mais elogiada, mais valorizada, e aí ela começa a desejar isso. Então, e quando ela vai introjetando isso para ela, de que existe um padrão de beleza que é mais bonito e que ela não pertence a esse padrão de beleza, ela começa a se sentir feia. Isso vai interferir na autoestima, isso vai interferir na autoimagem da criança. E aí a criança ela vai crescer justamente negando coisas que são naturais dela e que fazem parte da natureza humana. Nós temos, de fato, um racismo cultural, que se chama, né, ou enraizado, né, que não deveria ter, porque nós temos todas as influências, né, da Europa, da África. O Brasil é tão miscigenado, mas, infelizmente, temos esse preconceito, não só com a pele da cor, mas com a sexualidade, a religiosidade das pessoas. Como trabalhar a criança nesse aspecto, você que é psicóloga e também psicopedagoga infanto-juvenil, você recebe crianças para esse tipo de conversa ou de tratamento? Eu posso falar isso? Pode sim, recebo sim, porque o racismo ele é estrutural e ele é sistêmico. O racismo ele está enraizado realmente na estrutura da nossa sociedade. Então nós trazemos uma carga colonial junto com o processo de colonização do Brasil que tornou o negro escravizado como se fosse algo não pertencente, não querido na sociedade. E aí existem várias justificativas coloniais e estruturais na nossa sociedade que colocam assim, olha, motivos para isso. E nós fomos acreditando nisso. Né? E aí, à medida que a gente foi acreditando, a gente vai trazendo esse racismo no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Então, existem palavras que são ditas, que são palavras racistas, em um parêntese aqui, porque racismo é crime, e que as pessoas colocam, usam no dia a dia e precisam estar atentos porque vão estar cometendo um ato de racismo. Seja um racismo na hora através da brincadeira, né? Então ele está, eu só estou brincando e aí fez uma piadinha onde coloca que a pessoa compara a pessoa negra, a pessoa preta a algum animal ou coloca de forma inferior
E aí, esse racismo é um racismo que lida com pessoas. Não, só foi uma piada, só foi uma brincadeira. Então, a brincadeira, se se faz uma brincadeira, tem que ser agradável para quem está participando da brincadeira, senão deixa de ser brincadeira, passa a ser racismo, passa a ser bullying, né, em algumas situações. Então, e existem termos, por exemplo, eu não quero denegrir minha imagem. Já ouviu falar isso, né? Denegrir. O que é denegrir? Denegrir é tornar negro. Então, a gente usa o termo denegrir, que é um termo racista, onde quando a gente coloca assim, que tudo que você torna negro é ruim. E é um termo que a gente aprendeu. E a Que é gente até natural, né? natural, né? A gente naturalizou. E aí entender que esse termo é um termo racista. Como a gente colocou aqui antes, ovelha negra, lista negra. Né? Então, tudo que é com anotação vai ser para o negro, ele tem um peso como se fosse algo ruim. E a gente aprendeu e a gente vai utilizando no nosso dia a dia e naturalizando essas situações. E aí vai colocando assim, tudo que vem do negro é ruim. E aí isso vai fazendo parte até da nossa linguagem diária. Então, as crianças recebem isso, sofrem isso, e o racismo, ele adoece. Ele é uma das causas de adoecimento de saúde mental. Ela passa a se sentir aí excluída, né, do contexto, como você falou, a gente precisa estar em sociedade, em conjunto, não é verdade? E aí, como se trabalhar esse aspecto dela voltar a dizer assim, não, você faz parte, você está inclusa. Então, nós podemos falar do racismo recreativo, então essas brincadeirinhas de piadas que são feitas e que deixam, que menosprezam a pessoa por conta da tonalidade da pele, por ser negra, por ser preta. Então, acabar com isso nas escolas, nos espaços de pessoas no trabalho. Então, perceber uma brincadeira, tem uma atitude, olha, não brinque assim, mesmo que não seja diretamente com você, seja com o seu colega, com o seu amigo, entenda que essa brincadeira agride e não há necessidade de utilizar como brincadeira uma agressão. Tá? Então, é uma das formas de combater e de ajudar, de combater o racismo, de ter uma conduta antirracista. Os termos racistas, você eliminar do dia a dia e se percebendo para que não utilize esses termos racistas. Lembrar que existem vários tipos de beleza, então não existe um padrão de beleza em termos de corpo, né, em termos de tonalidade de pele, em termos de cabelo. Então, entender isso e passar isso para as nossas crianças e valorizar. A representatividade é muito importante. Então, é muito importante que nas mídias, na televisão, nas propagandas, apareçam pessoas negras, brancas, pardas, ruivas, gordas, magras, altas, baixas, com todos os corpos, com todo tipo de cabelo, com todo tipo de pele, para que todas as crianças se sintam representadas. E a mídia tem essa importância muito grande, porque quando a criança olha a atriz, né, o ator que ela gosta, o personagem que ela gosta, ela quer se identificar com aquele personagem, com aquela atriz. E aí, cadê a criança? Como é que a criança vai se ver de uma televisão onde a maioria das atrizes que são tidas como lindas são todas brancas? Então, a gente precisa dessa representatividade em todos os espaços. Como é que eu quero ser jornalista se eu olho para a televisão e só vejo jornalistas brancos? Então, essa diversidade, diversificar, ter homens, mulheres e com todos os corpos, as brincadeiras também. Então, ter brinquedos que tragam essa representatividade para as crianças, que elas recebam brinquedos com cores diferentes. A indústria dos brinquedos já evoluiu bastante, porque hoje nós temos bonecas pretas, né? E isso, temos bonecas pretas, bonecos e bonecas pretas. Até a Barbie, né? Eu coloco assim a Barbie, porque a Barbie a gente recebe... Quando fala o termo Barbie, a gente associa aquela boneca branca, loira. E aí hoje temos vários tipos de Barbie, com vários tipos de cabelo, com vários corpos de Barbie. Barbie com deficiência física. Então, a gente vê que há essa inclusão. E a ideia é trazer essa inclusão para a sociedade. Então, através do brinquedo, a criança ela se sente representada
E aí a gente vai incluindo essa criança nessa sociedade. Então, o objetivo não é é uma sociedade inclusiva, é uma sociedade que respeite as diferenças e que valorize essas diferenças. Então, nós somos seres humanos diferentes, somos seres humanos individuais e precisamos todos ser respeitados dentro das nossas diferenças, dentro das nossas individualidades. Sábado, dia 10 de dezembro, amanhã, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Qual a relação que você faz, a contribuição dos direitos humanos, né, para a gente diminuir ou então combater esse racismo? Direitos humanos internacional, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É uma data que acontece no mundo inteiro, desde 1948, né? E aí, essa data principalmente para as mulheres negras, para todos aqueles da sociedade que ficaram excluídos, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade, num mundo excludente. Ele é muito importante para lembrar que somos todos humanos. Né? E que todos nós temos direito de ir e vir, temos direito à fala, temos direito a ser respeitados, temos direito a trabalho, direito à educação, direito à saúde. Então, é muito importante a data de amanhã para trazer para a nossa sociedade essa lembrança do quanto esse momento é importante. É um óbvio que precisa ser falado e que precisa ser dito diante de uma sociedade que ainda está em processo de amadurecimento, né? A gente está em processo de se reconstruir como uma sociedade inclusiva e uma sociedade que aceita as diferenças e uma sociedade que sabe valorizar a mulher, né, o papel da mulher, que saiba valorizar a importância da mulher negra e da mulher branca, das pessoas com a questão dos gêneros, da questão da sexualidade humana. Então, que a gente precisa entender e respeitar as pessoas. A religião também, as pessoas têm direito às suas religiões, existem vários tipos de religiões e a gente você não precisa seguir. Eu acho que existe uma confusão, né? As pessoas dizem assim, não, se eu respeito é porque eu vou fazer igual. Não, fazer igual é você se identificar e aí você vai seguir ali o mesmo caminho. Respeitar é você entender que vocês são diferente dos outros e que ela vai se permanecer diferente de você sem você impor a sua verdade, o seu ponto de vista sobre o outro. Isso é respeito. E garantias de direitos constitucionais, que está na Constituição brasileira, né? Exatamente. E o que diz qual é o primeiro artigo da Constituição, né, que somos todos iguais, né, perante a lei, independente de religião, sexo, raça, então, gênero, então nós somos todos iguais e garantir essa igualdade. E, na verdade, a gente fala muito hoje sobre a questão da equidade. Então, existem algumas situações que a gente vai trabalhar de forma de equidade mesmo. Então, se eu não sei se você consegue visualizar um exemplo, então a gente quiser assistir o jogo e aí o acesso à TV tem um muro para acesso à TV. As pessoas que forem mais altas encostar no muro, elas vão assistir. Mas as pessoas que forem mais baixas, elas vão precisar de um apoiozinho para poder assistir. Então, isso é equidade. Então, a gente vai lá e coloca um banquinho regular da altura para cada um, para que um não veja mais do que o outro, e todos fiquem mais ou menos na mesma altura e possam assistir o jogo. Isso é o conceito de equidade, de oferecer recursos diferentes, de acordo com a necessidade de cada grupo de indivíduo, de cada grupo de indivíduo na sociedade, e as pessoas terem acesso às mesmas informações, acesso às mesmas condições de vida, de trabalho, de acordo com suas necessidades. E essas são as lições de Jesus Cristo, né, na Bíblia, a equidade para as necessidades de cada um. Bom, e para a gente encerrar a entrevista com a psicóloga Patrícia Dantas, vamos saber aqui procurar você ir ao seu consultório, levar uma criança negra ou branca, o que se deve fazer? Olha, primeiro a gente tem que observar a necessidade da criança de terapia, do acompanhamento psicológico ou psicopedagógico. A criança, ela tem uma forma de falar que é com o corpo. Então, a criança, quando ela não está bem, aí a gente pensa na questão de saúde mental e racismo, ou de uma saúde mental de bullying, saúde mental de uma forma geral da criança, a questão de ansiedade.
ela começa a expressar que não está bem. Como é que ela faz isso? Ela tem uma alteração no apetite, a criança passa a comer demais ou ficar sem querer comer, alterações no sono, então a criança começa a ter pesadelos, ou não querer dormir, ou dormir muito tempo, querer passar o dia todo dormindo. A criança tem que estar brincando, pulando, se divertindo, porque essa criança não quer. Ou a questão da irritabilidade, então a criança tudo está irritada, tudo está nervosa, impaciente. Então, a gente tem que observar o comportamento da criança. A criança vai dando os sinais através do comportamento de que não está bem e precisa se procurar um acompanhamento profissional para identificar qual é a causa. Então, a causa pode ser uma ansiedade? Pode ser uma questão de racismo, um racismo que ela está sentindo e que ela não consegue falar, que ela vivencia na escola ou até mesmo em casa, porque os pais estão lá querendo tanto que a criança seja bonita, que seja aceita, que vive falando do cabelo ou do corpo dessa criança. Vamos pintar esse cabelo, estica esse cabelo, prende esse cabelo para ficar bonita, e a criança vai se sentindo agredida porque não é aceito o cabelo natural dela. Então, o que é que está acontecendo? Então, a gente descobrir o que está acontecendo e mudar isso. Né? Então, às vezes os pais fazem algumas coisas, não fazem por maldade. Eu quero fazer isso para destruir meu filho, eu quero fazer isso para causar mal para o meu filho. Não. É inconsciente até. É inconsciente. E fazem achando que está fazendo certo, que está fazendo o melhor, porque querem o melhor para os seus filhos. Então, quando descobre-se, olha, o que você está fazendo não está dando o resultado que você gostaria na educação do seu filho, então vamos mudar para que seu filho cresça melhor, cresça saudável e possa se desenvolver bem. Então, é esse o nosso trabalho. Onde fica seu consultório? Eu atendo no Empresarial Itapuã, que fica aqui na Avenida Elvira Barbosa Lopes, aqui em Arapiraca. E o número do contato, posso passar? Pode. 99615-2152. Esse é só o WhatsApp para quem quiser tirar dúvidas e marcar alguma consulta. 99615-2152. E tem o Instagram, que é Patrícia Dantas, que eu respondo o Instagram. Podem mandar perguntas, podem conversar comigo. Eu sou uma pessoa que sempre que tem um tempo, eu vou lá e respondo mesmo as pessoas, tá certo? Que maravilha. Obrigado pela entrevista, Patrícia. Muito obrigada. Eu estou à disposição.